Hello, people! Eu sou a teacher Amanda Lima, esse aqui é o canal da Be Fluent Now e nós estamos aqui para te ajudar a ser bilíngue. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e comente. Vamos aprender inglês de um jeito descomplicado. Shall we get started? Muito bem, pessoal, como é que vai funcionar aqui essa aula e qual vai ser o tema? Primeiro, o tema é going to the gym. Going to the gym, ou seja, indo para a academia. Então, o hábito de ir à academia, ok? Como é que vai funcionar? Primeiro, a gente vai fazer a leitura de um diálogo em 3 etapas. Na primeira, eu leio, vocês só vão ouvir, não vão ver o diálogo em inglês. Na segunda parte, eu leio e vocês vão ver o diálogo em inglês na tela e vão poder repetir também, porque eu vou parar em cada uma das falas e dar um tempinho para vocês. Na terceira parte, eu leio e vocês veem em português, para que vocês possam fazer a associação de um idioma para o outro. Na sequência, a gente fala um pouco de gramática e a gente fecha a aula fazendo o exercício de fixação. Então vamos lá, let's go? Muito bem, pessoal, vamos começar com a primeira parte. Eu vou fazer a leitura do diálogo e eu quero que todo mundo preste bastante atenção. Vamos lá. Hey Flavia, what will your gym training be at last? Once I'm in a pre-diabetic condition, my personal gave me a huge list. Fine. Then, how often will you be coming to practice? I thought of something like 3 times a week following a timeline. What exercises will there be in your timeline? I'll have bench press, dumbbells, row, shoulder fly, and press for the first. Just upper limbs to get started. It's gonna be nutty. Here comes a sequence for the second moment, and there will be the exercises for the lower limbs. Leg extension, leg curl, squat, quadriceps. Oh, my darling, I'm knackered of listening. I wouldn't dare, I'm bad shape. Oh, I'm not gonna be a bodybuilder. I just won an endurance training. But you didn't even say the last day of exercises. For the last day, only a plank and some sit-ups left. Congratulations are to be made. Who knows, I'm going to enroll as well. Agora eu vou ler. E aí, entre uma fala e outra, eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer a leitura também. Então, vamos lá. Hey, Flavia, what will your gym training be at last? Once I'm in a pre-diabetic condition, my personal gave me a huge list. Fine. Then, how often will you be coming to practice? I thought of something like 3 times a week following a timeline. What exercises will there be in your timeline? I'll have bench press, dumbbells, row, shoulder fly, and press for the first. Just upper limbs to get started. It's gonna be nutty. Here comes a sequence for the second moment, and there will be exercises for the lower limbs, leg extension, leg curl, squat, quadriceps. Oh, my darling, I'm knackered of listening. I wouldn't dare. I'm bad shape. Oh, I'm not gonna be a bodybuilder. I just won an endurance training. But you didn't even say the last day of exercises. For the last day, only a plank and some sit-ups left.
Congratulations are to be made. Who knows I'm going to enroll as well. Para fechar as leituras, agora eu vou ler e vocês vão ver em português. Bora lá! Hey Flavia, what will your gym training be at last? Once I'm in a pre-diabetic condition, my personal gave me a huge list. Fine. Then, how often will you be coming to practice? I thought of something like 3 times a week, following a timeline. What exercises will there be in your timeline? I'll have bench press, dumbbells, row, shoulder fly, and press for the first. Just upper limbs to get started. It's gonna be nutty. Here comes the sequence for the second moment, and there will be exercises for the lower limbs. Leg extension, leg curl, squat, quadriceps. Oh, my darling, I'm knackered of listening. I wouldn't dare, I'm bad shape. Oh, I'm not gonna be a bodybuilder. I just want an endurance training. But you didn't even say the last day of exercises. For the last day, only a plank and some sit-ups left. Congratulations are to be made. Who knows I'm going to enroll as well. Muito bem, agora que a gente já estudou o diálogo, e se vocês precisarem, pode voltar e repetir o exercício, tá? A parte de poder fazer o listening, de poder fazer a leitura também, que é o reading, tá? Então, é muito importante. Mas agora vamos falar um pouquinho de gramática. Let's talk about grammar. Verb to be in the future. Verbo to be no futuro. O verbo to be no futuro, ele é caracterizado pelo uso do will. Will é um modal verb que a gente utiliza para poder flexionar o verbo para o futuro. O will, na sua essência, ele faz isso com qualquer verbo. Por exemplo, will go, irei. Se for, por exemplo, will study, estudarei, ou estudaremos, né? Depende da pessoa. Então, ali no caso, will be, será, sereis, seremos. Então, a gente tem ali a flexão de acordo com a pessoa, mas a gente está jogando no futuro. Então, will be somewhere, estará em algum lugar. Por exemplo, I'll be here later. Estarei aqui mais tarde. She won't be at home at 6 p.m. Ela não vai estar em casa às 6 da noite. Will they be at work? Eles vão estar no trabalho? Tem a versão negativa também dessa pergunta, né? Vamos colocar aqui também para vocês, que é won't. Won't they be at work? Eles não vão estar no trabalho? Então, vamos ver aqui como é que funciona a estrutura. Na afirmativa, sujeito, will e o be. Então, eu vou ter ali I'll be. Se eu mudar para she, she'll be, he'll be, they'll be. Então, de qualquer forma, mesmo que eu troque o sujeito, o restante permanece igual. No segundo exemplo, é a negativa. Então, a negativa vai ser will com not, que vai ficar will not. Ou, se eu quiser contrair, if I would like to contract it, vai ficar won't. Então, she won't be at home at 6 p.m. E para fazer a pergunta, a gente inverte. Então, o will vai para o começo da frase, ele troca de lugar com o sujeito. Então, fica will they, will she, will I, tá? Então, a gente pode aí colocar nessa forma e aí a gente põe o be na sequência, né? Não pode esquecer do be. Então, will they be? Will I be? Will she be? E aí a gente está jogando essa pergunta no futuro. Outra sugestão que eu tenho aqui é will be doing something. Esse daqui é o continuous, tá? Então, a gente está falando do formato contínuo, progressivo. Por exemplo, she will be studying grammar. Ela vai estar estudando gramática, tá? Essa é a ideia. Então, ela vai estar fazendo isso. Eu coloquei na tradução, ela vai estudar gramática. Eu vou explicar já a diferença. Segundo exemplo, it won't be raining now. Então, não vai chover agora, não vai estar chovendo agora. E a última ali, que é a pergunta, will you be guiding him? Então, você vai estar orientando ele?
Gente, qual é a diferença, tá? Porque a gente tá vendo ali, ó, você vai orientar, não vai chover. Ela vai estudar. Então, por que eu tô usando will be studying, won't be raining, will you be guiding, né? Sendo que seria ela vai estar estudando, não vai estar chovendo, né? O que acontece? O gerundismo, gente, ele mostra pra gente que algo vai acontecer em algum período pré-determinado no futuro, tá? Porém, em português, a gente não costuma falar dessa forma. A gente não usa muito gerundismo. Por isso que eu traduzi no formato que a gente tem mais familiaridade, tá? Então, a gente pode sim entender, ela vai estudar gramática, mas em inglês a gente vai falar she will be studying grammar. Porque durante um período determinado de tempo no futuro, ela vai estar fazendo isso. Então, sentences with verb to be in the future bring posthumous actions. Então, as frases com verbo to be no futuro trazem ações póstumas, ou seja, coisas que ainda vão acontecer e que tem a ver com o ser ou com o estar. Então, tem a ver com o status, tá bom? Então, vamos agora para a próxima parte fazer um exercício. Gente, vou colocar primeiro o exercício na tela. Eu vou explicar o exercício. A gente para o vídeo um pouquinho e aí vocês podem fazer o exercício em casa para depois a gente conferir. O exercício é: will you be? Você estará? Então vejam que eu inverti para poder fazer a pergunta. Primeira pergunta: will you be at home tomorrow? Então você vai estar em casa amanhã? Will your dog be with you? Seu cachorro vai estar com você? Will Friday be a good day? Sexta-feira vai ser um bom dia? Will your dog be at the vet? Seu cachorro estará no veterinário? Will your house be cleaned? Sua casa vai ser limpa? Will you be working the whole week? Você vai estar trabalhando a semana toda? Will you be working out later? Você vai estar trabalhando mais tarde? When will you be studying? Quando você vai estar estudando? Então aqui eu coloquei algumas perguntas no simple e outras no continuous, para a gente usar nos dois sentidos. Vocês vão parar o vídeo agora, façam o exercício numa folha à parte, daqui a pouco a gente vai ver algumas opções. Opções na tela, bora lá! Primeira, will you be at home tomorrow? Então, você vai estar em casa amanhã? Eu coloquei, yes, I will, because I work home-based. Então, sim, eu estarei. Coloquei ali uma short answer. I will é o jeito rápido da gente responder. Vou estar. Não precisa do verbo. Na verdade, não pode, tá? Então, eu não posso colocar I will be. Eu vou colocar I will. E aí, eu disse o porquê. Porque eu trabalho de casa. Ou seja, eu trabalho no formato home office. Gente, não vou falar I work home office, tá? Porque home office é o modelo. Então, eu trabalho home-based, tá? Então, eu trabalho em casa. Segunda pergunta. Will your dog be with you? Seu cachorro vai estar com você? Yeah, he ou it will. Because plural is always home. O que eu fiz aqui, ó? Sim. O yeah é um sim mais informal, tá? Então, sim, ele... Aí eu coloquei he e coloquei it. Por quê, gente? Para animais a gente usa o it. Porém, a gente considera animais como membros da família. Então, a gente pode chamar de he ou she. Não tem problema não, tá? Então, he will, ele vai estar. Não precisa colocar. Então, he will. Não precisa colocar ali he will be, tá? Lembra que eu falei que a gente não põe o verbo. É só o will para fazer a resposta curta. Então, yeah, he will. Ele vai estar. Porque o Pluto está sempre em casa. Because plural is always home. Depois a gente tem a pergunta, will Friday be a good day? Sexta-feira vai ser um bom dia? Aí, o que eu respondi? Yes, Friday will be a good one.
Para não repetir good day, eu coloquei good one, que significa a mesma coisa. Então, sim, sexta-feira vai ser um bom dia, tá? Em inglês, a gente usa one como substantivo, para poder substituir algumas palavras quando a gente não quer ser redundante. Então, existe o one para o singular e o ones para o plural. Não é numeral nesse caso. Will your dog be at the vet? Seu cachorro vai estar no veterinário? No. My dog won't be there on Friday, just on Monday. Então, não, meu cachorro não vai estar lá na sexta-feira, somente na segunda. Tá? Então, tô falando ali como continuidade da pergunta acima, né? A sexta-feira vai ser um bom dia e meu cachorro não vai estar no veterinário, tá? Então, no, my dog won't be, não vai estar. Will your house be cleaned? Sua casa vai ser limpa? No, my house won't be cleaned because it is already. Então, o que eu fiz aqui, ó? Não, a minha casa não vai estar limpa porque ela já está. Então, esse it is already, ela já está. Aí eu não completei, por isso que eu deixei assim, tá? Então, it is already cleaned. Poderia ter colocado o verbo de novo, mas eu não quis. Eu quis terminar com already. Will you be working the whole week? Então, você vai estar trabalhando a semana toda? Yes, I will be working on the weekdays. Então, sim, eu vou estar trabalhando nos dias da semana. Então, a semana toda, on the weekdays. Will you be working out later? Então, você vai estar trabalhando mais tarde? No, I won't, because I prefer doing it early. Gente, aqui, desculpa, eu cometi um erro, nossa, terrível. Working out não é trabalhando. Eu olhei só working e fui na onda. Não. Working out é malhando, tá? É quando a gente vai pra academia. Workout é malhar. Então, working out, malhando, tá? Se exercitando. Então, a pergunta, na verdade, é: você vai estar se exercitando mais tarde? No, I won't, because I prefer doing it early. Não, eu não vou, porque eu prefiro fazer de manhã, tá? Eu prefiro ir de manhã. Aí, ali, eu coloquei doing it early, eu prefiro fazer isso cedo. Gente, o prefer, ele aceita que eu coloque o próximo verbo com ing, tá? I prefer doing. Pode fazer isso, não tem problema, tá? Verbos de preferência, o verbo gostar, geralmente eles aceitam isso, tá? Então, muitos verbos, na verdade, têm essa característica. Pode colocar com ing o verbo que vem na sequência. Só não pode colocar o to, tá? Então, I prefer to doing. A não ser que você coloque I prefer to do. Aí, tudo bem. Se for um infinitivo, tudo bem, tá? Então, me desculpem pelo erro, mas aqui é malhando. E a última, when will you be studying? Então, quando que você vai estar estudando? I will be studying pretty soon. Então, esse pretty soon significa logo em breve, tá? Então, eu vou estar estudando logo em breve. I will be studying pretty soon. Ok? Eu espero que tenha ajudado esse exercício. Se vocês colocaram coisas muito diferentes, manda pra mim. E aí a gente pode discutir essas respostas, eu posso verificar se elas estão corretas, alright? Muito bem, pessoal. Terminamos o nosso exercício. Eu espero que essa aula tenha ajudado a todos vocês. I would like to thank you. And that's all for today. See you guys. Bye!